É isso aí, gente. Programa do Nada ao Tudo. Todos têm uma história. Está estreando exatamente no dia de hoje. Com muita alegria, eu estou aqui para poder viver uma experiência nova. Do Nada ao Tudo vai contar histórias verdadeiras de pessoas incríveis. E nós vamos viver com certeza grandes emoções. Esse programa está sendo gerado no meu coração há mais ou menos um ano, né? Foi surpresa para todos, muita gente, quando eu lancei, né, nas redes sociais, muitos amigos próximos falaram: você não falou comigo, você não comentou nada, mas foi algo de fato que estava sendo gerado de Deus no meu coração. E eu tenho certeza que vai ser um programa que vai te abençoar, te motivar, te alegrar, te emocionar e te fazer acreditar que é possível você também vencer e ter uma história de superação. O programa do Nada ao Tudo hoje tem essa missão, posso dizer assim, essa missão de inspirar, de emocionar e de revelar coisas que muitas das vezes nós passamos por pessoas, cumprimentamos pessoas, mas jamais imaginamos que essas pessoas viveram tais experiências. Porque todo mundo tem uma história, não se esqueça disso. E hoje eu estou muito alegre aqui, porque eu estou recebendo ela mesmo, gente. Ela que já é famosinha aí no nosso meio, no meio gospel, no meio dos empreendedores da nossa cidade, da nossa região. Ela é a Suzana Batista. Ela está aqui em nosso meio e eu tenho muita alegria porque ela é uma amiga, uma irmã, né? Alguém que Deus trouxe para perto da gente para um propósito especial, com certeza. Fala comigo, Suzana. E aí, gente, paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, Tarcísio. Muito obrigada por me dar esse privilégio de ser a que vai iniciar, né, esse projeto junto com você, ser a primeira convidada do Nada ao Tudo. E vamos nessa conversa aí, vamos ver o que Deus vai preparar para a gente. É isso aí, gente. Eu escolhi a Suzana para ser a primeira porque é uma pessoa que a gente tem, né, uma amizade, é uma irmã mesmo, e ela é bem espontânea, vocês já sabem disso, então eu falei, eu primeiro eu vou ficar nervoso, com certeza, mas a Suzana veio para poder quebrar esse gelo. É alguém que tem uma história incrível, uma história, alguns que já são próximos conhecem, mas a Suzana vai falar coisas aqui e tem um propósito nisso tudo aqui também, com certeza. E Suzana, eu começo te falando algo. Você promete dizer toda a verdade? Somente a verdade, nada mais que a verdade. Sim, sim. Vou tentar ser... não é verdadeira porque eu sou verdadeira, quem me conhece sabe, eu não consigo mentir, porque o que minha boca não fala, meu rosto demonstra, né? Desse jeito. Mas eu vou tentar trazer com mais clareza possível um pouco da minha história, um pouco de quem é a Suzana Batista e, enfim, é isso. Então prepara o teu coração, porque o do Nada ao Tudo, todos têm uma história, começa nesse momento. Suzana, quem é você? Nos conte um pouco quem é a Suzana Batista por trás das redes sociais, aonde você nasceu e um pouquinho sobre quem são seus pais. Fala para mim, Suzana. Então, como ele já mencionou, meu nome é Suzana Batista Souza da Silva. Nasci na cidade de Três Rios, onde moro atualmente. Cresci no Espírito Santo, onde a minha mãe mora atualmente. Me desenvolvi no Rio, onde meu pai mora atualmente. E voltei agora a morar de novo em Três Rios. A Suzana Batista, por detrás das redes sociais, é a Suzana que eu falo que pessoas que se aproximam têm um privilégio de conhecer a Suzana, que é extrovertida, brincalhona. A Suzana que consegue, na mesma linha, te entregar algo de Deus, mas sem deixar de te entregar um pouco dela. É aquela que consegue te dar uma frase sobre aquilo que o céu está revelando sobre ela, mas também deixa uma pitadinha de Suzana Batista com a piadinha, com alguma coisa assim. Sempre tem algo, né? Sempre tem algo. Filha de Simone Batista, uma mulher que eu admiro demais. Eu falo que ela é a Ana da minha vida. E eu já de antemão aqui, eu já falo que, gente, eu vou chorar nesse podcast, porque falar da minha história, é a primeira vez que eu vou abrir
toda a minha história assim de uma forma muito, muito direta. E filha do Gutenberg, o homem mais top desse mundo, meu pai, o meu herói, meu tudo. Gutenberg. Não tenho muito pra falar deles, mas é meu tudo. Então quer dizer que você nasceu em Três Rios. Nasci em 3 Rios. Foi para o Espírito Santo, Fui pro Espírito Santo. passou pelo Rio de Janeiro E voltei pra e cá. voltou para Três Rios. Isso. Meu Deus. E então a Suzana é essa, por detrás das redes sociais, é uma Suzana que expressa todas as verdades, Sim. todas as espontaneidades, né? Como eu disse, quem conhece sabe como ela é espontânea, do nada. Do nada. Ela fala alguma coisa que nos faz alegrar-nos, né? Quando a gente está um pouquinho triste, às vezes. Ou quando a gente está muito feliz, também ela vai lá e cutuca a gente para ver se a gente fica um pouquinho triste, né? Ela faz várias emoções, né? Exatamente. E o seu pai, Gutenberg, né? Então é um paizão. Sua mãe também é um exemplo, né? Eu tive Sim. aí a alegria de conhecê-los. Sim. São pessoas incríveis, de fato. Sua mãe é uma mulher de Deus. E, Suzana, como era a sua infância? As lembranças que você tem? O que vem primeiro na sua cabeça quando você pensa nessa fase, principalmente, de mudanças, né? Porque morar numa cidade, de repente ir para outra, com quantos anos isso aconteceu? Como aconteceu? Nasceu em Três Rios, foi muito rápido a sua ida para o Espírito Santo? Não? Como foi essas transições? Então, eu nasci em 3 Rios, e aqui eu já falo, meu pai não queria que eu tivesse nascido em 3 Rios, mas coube isso acontecer porque ele veio de viagem, né? Passeio para cá, e minha mãe entrou em trabalho de parto, enfim, nasci aqui. Com 2 para 3 anos, minha mãe foi embora, separou do meu pai, fomos embora pro Espírito Santo, e lá começa a desenvolver a história da Suzana. Eu vou, às vezes, falar até mesmo na terceira pessoa, porque eu falo que a minha história é tão profunda em algumas coisas que nem parece que foi eu que vivi isso. E, enfim, nós fomos para lá sem ter um lugar para morar, nós fomos para lá sem minha mãe ter um trabalho, nós fomos para lá sem uma perspectiva de vida. Minha mãe, muito nova, minha mãe me teve com 14 anos, Tarcísio. Minha mãe me teve na fase onde ela tinha que estar aprendendo as coisas da vida, na adolescência. A minha mãe estava gerando uma criança. Em vez de gerar expectativas de vida, ela estava gerando uma criança. Meu pai tinha 19 anos. Meu pai estava no auge da juventude dele, mas também eu falo que a minha vinda na vida dele foi o momento que ele teve que parar e pensar assim, o que eu vou fazer agora da vida? E fui para o Espírito Santo, a gente chegou lá, tinha, né, a família da parte da minha mãe que mora lá, que por um tempo nos recepcionou, e a gente ficou um tempo na casa de um tempo na casa de outro. Mas visita é bom por um tempo. Quando ela fica muito tempo, ela já começa, né, não é incomodar, mas começa a atrapalhar a rotina da casa. E a gente carrega muito essa questão de não ser um peso para ninguém, né? E aí a minha mãe foi e fomos, né, alugamos uma casa, e ali eu falo que a gente não conheceu o passar fome. A gente não conheceu essa realidade. Mas a falta das coisas era uma coisa muito real na nossa vida. Para você ter uma ideia, eu hoje gosto de comer pão. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de pão. Porque quando a gente foi para lá, pão com açúcar era meu alimento favorito. Não tinha o que botar dentro do pão. Era os R$2 que vinha 10 pães naquela época, era o que a gente comia ali na semana. E fazia uma aguinha de açúcar, botava dentro do pão e a gente comia. E não se tinha luxo, não se tinha muita coisa, mas eu via minha mãe sempre lutando muito, se negando muito. Ela conheceu o meu padrasto, que hoje ela é casada com ele. Ali começou um pouco dos desequilíbrios emocionais sobre mim, porque eu sempre me vi como a minha mãe. Quando entrou uma terceira pessoa na história, eu me vi perdendo o meu lugar de filha. E, enfim, e nisso, para minha mãe conseguir começar a trabalhar, ela contava com a ajuda de algumas pessoas que cuidavam de mim. E aí começa o marco da história, os pontos cruciais da história da Suzana, que eu ficava na casa de uma dessa tia, que eu chamo de tia. Eu não vou mencionar nomes aqui, porque a gente vai abrir coisas e eu prefiro não mencionar nomes.
Mas eu comecei ela cuidava de mim para minha mãe trabalhar. E por muitas vezes ela não cobrava para minha mãe, para eu ficar ali com ela. Mulher de Deus, ela era. Mas por diversas vezes o marido dela, né, foi o primeiro contato com o abuso sexual que eu tive na infância. Foi através da vida dele, né? Por muitas vezes pequenos assédios, não houve casos, porque hoje o abuso ele é considerado até através de falas, né? Não somente o ato sexual, mas a fala em si já é um tipo de abuso. E naquela época não houve só fala, mas houve toque, enfim, houve um peso de fala muito grande para que situações acontecessem. E eu me via muitas vezes recuada porque eu entendia que eu estava ali. A minha mãe precisava que eu estivesse ali para que ela pudesse trabalhar e pagar um pouco de conforto para a gente. Trazer um pouco de alimento para casa, trazer um pouco de dignidade para a gente, né? Então eu entendia que eu tinha que ficar quieta, porque quem iria cuidar de mim? A minha mãe precisava de que eu ficasse assim, quieta, né? Sim. E fiquei na casa dela por um tempo, não falei disso com ninguém, mas também, em meio a isso, eu driblava as minhas emoções diante de tudo isso e tentava ser uma criança normal, por mais que por muitas vezes, durante muitas etapas da minha vida, eu me vi fazendo essa pergunta: Deus, eu só queria ser uma criança normal, eu só queria ser uma adolescente normal, eu só queria ser uma jovem normal, né? Enfim, tive contatos com outros tipos de situações como essa, não foi... Isso tudo na infância. Tudo na infância, tudo na base da infância. Nesse caso, a gente já tinha se mudado de lá, né? Eu fui para lá com 2, 3 anos. Passou ali, vamos supor que a minha mãe já viesse a começar a trabalhar, já estava com 5, e essa situação dos abusos começou com 6, 7, 8 anos de idade. Dentro desses anos da primeira infância, onde tudo está sendo formado, né? E não foi só ele, teve outras tentativas, sabe? De outras pessoas, mas até nisso eu falo que houve um cuidado muito grande de Deus, porque nessas outras tentativas não teve sucesso. Deus te preservando, né? Não teve sucesso. E Suzana, tudo isso, né, com certeza te remete parte da sua infância, momentos que você viveu, né? E aí você sai, está no Espírito Santo, voltam para o Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, a partir de que data, de qual idade, de qual momento ali vocês voltam para Três Rios? Então, eu sempre fiquei nessa ponte Rio, Espírito Santo, Três Rios. Eu nunca fiquei tipo um tempo muito grande morando, sabe, em um lugar e um tempo muito grande morando em outro. Era meses morando num lugar, meses morava em outro, porque pelos meus pais serem separados, eu estava 1 ano morando com a minha mãe, nas férias, eu ia passar férias com meu pai no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então, era esse o tempo de transição. Mas com com 11 anos, já carregando toda essa questão de traumas do abuso, sentimento de abandono e tudo mais, eu, numa troca de escola, né, eu estudava em uma escola particular que meu pai decidiu em 1 ano me botar para estudar em escola particular. Eu sempre tinha estudado em escola pública. Em 1 ano ele decidiu me botar na escola particular, mas ele não aguentou pagar. E agora o dedinho da Suzana é por quê? Gastava muito dinheiro na cantina, gente. Entendeu? A cantina vinha cara, meu pai não aguentou pagar a mensalidade da cantina. Era mais cantina do que a mensalidade. Do que a mensalidade da escola. E aí eu fui para uma escola particular. E ao entrar nessa escola particular, eu me vi sofrendo ali ataques de bullying muito grande por uma menina que estudava lá, né? E ataques esses que meses depois de ter entrado nessa escola,
eu vinha desencalhar a síndrome do pânico. Ela me ameaçava de tal forma que eu comecei a ter medo. Medo de tudo. Medo de muita coisa. E foi onde eu desenvolvi com 12 anos de idade, de 11 para 12 anos, a síndrome do pânico. E aí você, então, vai enfrentando esses desafios, né? Tudo na infância, né? Da infância. Vencendo o trauma de ser aliciada, né? E agora vivendo essa questão também do bullying, que é algo muito sério, né? A gente sabe que é algo muito sério que acaba gerando traumas e dores, né? Que muitas das vezes quem está do lado de fora não compreende muito. E você viveu também um momento, né? Que você teve que enfrentar uma depressão, enfrentar essas fases também, mas tudo por conta dessas questões que você... E como foi superar também esse contexto depressivo, esse momento que você começa a virar essa chave, né? Porque a gente sabe que não quem vive tudo que você viveu não é fácil liberar. Sim. Né? Então, na época era tudo muito confuso, né, Tarcísio? Porque era uma criança. Então, assim, mesmo com todas essas relevâncias de traumas, mesmo assim, eu também tive uma infância onde eu pude brincar, onde eu pude fazer coisas de criança também, mas também vivi esse cenário, sabe? E quando, com 12 anos, né, o primeiro estalo foi a síndrome do pânico, e depois veio a depressão e tudo mais, que foi em decorrência, né, de todo o processo que passei até 12 anos. Aí entrei nessa escola, teve essa questão do bullying, teve essa questão do pânico, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver, através disso, problemas espirituais. Né? Quando eu tive o primeiro surto da síndrome de pânico, estava em casa, né? E eu comecei a acreditar que aquela menina estava chegando perto de mim para me matar. Sentia que já era algo de opressão. De opressão. E a partir daquele momento, já não vivia mais Suzana ativa, de sentar e conversar. Era tipo, eu estava aqui conversando e de repente eu desmaiava e voltava incorporada. Era um negócio muito forte, né? E aí e aí a gente entende, né, o quanto é sério isso, né? Porque Sim. O mundo espiritual, eu costumo dizer que ele é tão real quanto o mundo físico. Sim. E dentro dos ataques que às vezes se sofre, né? Das emoções e traumas, isso pode abrir, né, uma legalidade para que o mundo espiritual tenha acesso. E aí entra essa questão, né, da questão da opressão, da questão de ações que o inimigo vai encontrando brechas. Sim. E eu falo hoje, até mesmo eu já mencionei isso, existe um alimento, Tarcísio, que eu falo que ele é um dos banquetes para o inferno, que é o ódio. O ódio é um dos sentimentos que nós, como seres humanos, produzimos e que serve de um banquete, de uma mesa muito bem posta para Satanás. Porque, em meio a todo esse processo, eu sentia muita raiva das pessoas que me fizeram mal, mas eu também sentia muita raiva da minha mãe, porque eu coloquei nela a culpa de não ter cuidado, de não ter estado, de não ter feito. Mas hoje, na fase adulta, eu consigo olhar e falar e pensar, primeiro, que era uma criança cuidando de outra criança. E segundo, ela fez tudo o que ela podia fazer com o que ela tinha nas mãos. Então, aquele sentimento que eu tinha alimentou, sabe? E abriu legalidades no mundo espiritual. E aí já não vivia mais uma Suzana tranquila. A fase do ano de 2010, quando eu tinha 12 anos, e por muito tempo foi um ano que não existiu no meu calendário. Porque eu não vivi nesse ano. Eu tive que parar de estudar, eu tive que parar de viver, porque eu não podia mais estar no meio das pessoas. Foram inúmeros ataques. Inúmeros ataques. Eu não podia estar no meio das pessoas. Eu me tornei uma arma de ameaça. Porque eu poderia estar tranquilamente conversando e, de repente, incorporava e aquele lugar se tornava
literalmente um inferno ali diante da situação. E sorrateiramente isso estava desgastando toda a família. Sim, acaba gerando, né, Um desgaste muito grande. em todo mundo. Exatamente. Suzana, e como foi lidar com o momento, né, que os seus pais se separam, lidar com essa questão isso muda muito a sua visão familiar, né, porque você vivenciou tudo isso, né, a separação deles, vivenciou esse momento onde eles por algum motivo se distanciaram, né, e assim, você ainda nessa fase de adolescência, infância, nessa fase toda, vivendo todos esses desafios, né, que para um ser humano já é muito, e ainda também enfrentar esse momento da separação dos pais. Como foi você lidar com isso? E qual a sua visão familiar perante isso tudo? A primeira coisa que eu falo hoje na Suzana Reconstruída em Deus é que é a história deles e não vai interferir na minha. Perfeito. Eu acredito na família, eu acredito que Deus tem uma família para mim. Sim. E é a história deles. E por mais que toda circunstância me faz acreditar que não dá certo, Deus me faz acreditar que é possível, sim. É possível. Eu costumo dizer que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Sim. E a Bíblia fala, eu me pego muito aos filhos de Coré, né? Coré foi um homem que não foi um exemplo, ele se rebelou contra Deus, mas a Bíblia diz que os seus filhos serviram ao Senhor. A sua família serviu ao Senhor. Então, e eu digo isso, Deus tem uma história individual para cada um de nós, ainda que muitas das vezes, né, algum familiar nosso, ou deixou de ser por um período, né, porque isso também não se perpetua, mas deixou de ser por um período uma referência, a gente precisa entender isso. Deus tem uma história, e em Cristo, é importante a gente falar isso, que ciclos não se repetem, né? Então, mas meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, e eu louvo muito a Deus pelas famílias que eles reconstruíram, sabe? Porque hoje eu tenho uma referência eu não falo que ela é minha madrasta, a Bárbara. Um beijo, Bárbara. Ela é minha boa-drasta. Joaquim não é o meu padrasto. Ele também fez um papel. Ele desenvolveu um papel muito importante na minha vida, independente dos desafios que eu vivi com ele. Porque, como eu disse, ele veio como uma terceira pessoa que tirou o lugar que na minha mente de criança, na minha mente de criança, a chegada dele foi como se ele estivesse tirando o meu lugar de filha única da minha mãe. A atenção agora é dividida. Mas por mais que eu tive muitos desafios para aceitar ele na nossa vida, ele foi um instrumento de Deus para tirar a gente daquela situação. Sim. Entendeu? Ele trouxe uma dignidade de vida para a gente. Ele deu uma casa para a gente morar. Ele esteve presente como meus pais separados, né? Meu pai não podia estar ali. Meu pai sempre foi muito presente como pai, mas ele não estava presente de corpo o tempo inteiro, porque ele morava no Rio. Então, Joaquim esteve nesse papel por muito tempo. Então, assim, independente dos desafios que eu vivi com ele, que foram muitos, porque carregando tudo isso, eu me tornei uma criança adolescente muito rebelde, com ele principalmente, porque eu achava que o problema era ele. Entendeu? Então eu tive muitos desafios para aceitá-lo. Mas quando Jesus foi inserido na nossa casa, para você ter uma ideia, e o perdão foi alcançado, eu chamei ele de pai. Que legal. Porque independente, eu precisava reconhecer também que ele fez coisas boas. Sim. Entendeu? E por falar em família, Suzana Batista é filha única? Do pai, sim. Da mãe, não. Da mãe, não. Da mãe eu tenho a minha irmã, meu tudão, a Bruna. Linda. Que foi mais um presente, então, do bom drasto. Do né? bom drasto. Legal. O meu presente, ela é meu tudinho. A gente não vive juntas, porque ela mora com a minha mãe no Espírito Santo. Mas eu vi um amor muito grande quando eu conheci a Bruna. Eu não queria também. Quando minha mãe falou que estava grávida, eu fiquei assim, mas sei lá o quê. Mas quando eu peguei ela pela primeira vez no colo... Foi amor à primeira vista. Foi à primeira vista. E quando eu vi ela, eu falei, gente... Qual a diferença de idade? 12 anos. 12 anos de diferença? Então... Quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, a Bruna estava chegando.
Então, até para minha mãe, foi uma loucura muito grande, porque enquanto eu estava sofrendo vários ataques, eu estava enviando um presente de alívio também para ela nisso tudo. Enfim. E tem coisas que você passou que talvez muita gente nem imagina que uma criança, né, assim, passaria. Por exemplo, a gente já conversou algumas coisas sobre. Você chegou a ficar internado em um período em um hospital psiquiátrico. Sim. E aí, assim, como foi isso? O que te faz ver o outro ser humano, né? Porque eu me apego muito a isso. Todo ser humano está vivendo algo e por isso ele está tendo algumas atitudes. Sim. Eu sou muito relevante com as pessoas por isso, porque às vezes a gente, né, esbarra com tantas pessoas que estão tendo ações e atitudes, mas assim, como te faz ver o ser humano mediante essa experiência também? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas, elas são o que conduzem elas. A palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e hostes espirituais da maldade. Então, quando eu falo de alguém, eu preciso entender o que conduz o Tarcísio. O que hoje influencia o Tarcísio a ser quem é o Tarcísio? O que hoje influencia e conduz ser a Suzana? Para que eu possa entender se aquela atitude que ela está tendo é a Suzana ou é o que está influenciando ela a ser aquilo. Então, vivendo tudo isso nos 12 anos, né, a síndrome do pânico, esse excesso de aberturas, né, espirituais, incorporando, a minha família se esteve num ponto de o que a gente vai fazer com essa menina? O que a gente vai fazer com essa menina? Essa menina ou ela vai matar alguém ou ela vai se matar. E nisso eu conheci muitas religiões. Nessa busca desenfreada por uma solução, a minha mãe estava afastada do evangelho nessa época. E uma busca desenfreada por soluções, pelo problema que eu estava vivendo, nós fomos apresentadas a muitas religiões. Para você ter uma ideia, a gente foi apresentada à mesa branca. Talvez muita gente nem saiba o que funciona em uma mesa branca. Eu fui apresentada ao Candomblé, que foi aonde eu servi dos 12 aos 18 anos de idade, que foi quando eu me converti, né? E da clínica, tendo esses ataques que eram muito psicológicos, e nessa busca desenfreada por solução, muita gente indicava os lugares, né? Simone, leva ela em tal lugar, leva ela em tal pessoa. E uma pessoa lá em Jaguaré, onde a gente morava, falou, olha, tem uma clínica em São Gabriel da Palha, leva ela porque ela está tendo muitos distúrbios psicológicos. E a gente foi. E, na verdade, antes de ir para esse hospital, que na verdade é um hospital, tá? Eu passei por uma clínica. Também não vou mencionar o nome do médico, porque foi um dos momentos mais traumatizantes em todo esse período, Tarcísio. Porque ele não acreditava que também tinha as influências espirituais. Então, todas as vezes que eu desmaiava ou havia essa possessão, ele colocava uma trouxa de oxigenada no meu nariz e falava assim, vamos ver se é demônio mesmo. Só que a gente precisa entender que quando a gente trata de coisas espirituais, a palavra diz que aquilo que é do espírito, a gente discerne no espírito. E não se trata na carne o que é espírito, porque a carne sofre os ataques daquilo que você tem que ser tratado no espírito. Então, quando ele fazia isso, quando a Suzana voltava, a Suzana estava com o nariz todo machucado. A Suzana estava ali sob a influência daquela química que ela estava inalando. Seu físico estava sendo afetado. Totalmente. Nisso desencadeei de uma forma muito severa a compulsão alimentar. Eu comia muito. Muito. Foi aí que eu desenvolvi a obesidade nesse período. Né? E eu fiquei durante muito tempo. E, gente, eu achei, uns anos atrás agora, a agenda que a enfermeira me deu. A enfermeira que trabalhava nessa clínica, ela me deu uma agenda e ela falou assim comigo. Todas as vezes que você se sente sozinha, todas as vezes que você quiser falar alguma coisa, você vai escrever. E
Eu achei esses dias, esse tempo atrás, essa agenda. Cara, e o que eu escrevia na agenda era assim: hoje, o dia não foi muito legal, mas hoje eu conheci uma enfermeira, hoje eu conheci um médico novo. As coisas legais para uma menina de 12 anos era quando eu podia ter a oportunidade de estar sã, sem remédio, e estar fazendo coisa de gente normal, querer conversar. Ser humano, né? Entendeu? E aí foi porque depois que eu passei por essa clínica, que não deu jeito, eu tenho laudo até hoje, tá? De ter distúrbios fortíssimos psíquicos e síndrome do pânico, enfim, várias coisas que foi laudado por esse médico. Depois, passado por isso, eu fiquei internada, né, nesse hospital em São Gabriel da Palha. E existe uma música que meu pai, principalmente, ele fala assim que ele não suporta ouvir. Porque todos os dias em que eu estive ali dentro daquele hospital, minha mãe cantava muito para mim. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Então, assim, ou eu estava minutos antes de ser dopada, né? Porque você fica muito tempo dopado. Porque ou você está dando surto, ou você está dopado. Esse é o resumo do hospital psíquico. Ou você está dando surto, ou você está dopado. Você nunca está você, né? Então, depois fiquei uns dias ali, fui liberada. A gente voltou para essa religião da mesa branca. Tentou fazer alguns rituais, também não deram certo. E o ponto crucial, e eu preciso falar isso porque foi algo muito marcante dentro da casa da minha mãe, que diante de todas essas incorporações e possessões, a minha mãe escondeu tudo que fosse pontiagudo, tudo que pudesse causar algum tipo de lesão. E eu não vi quando ela tinha escondido isso, né? Eu sempre ficava muito presa dentro do quarto, que, como eu disse, eu era uma ameaça para casa, né? Quando estava incorporada. E um dia ela me deixou dormindo no quarto, ela deitou na sala, já era de noite, né? E eu me levantei, abri a porta do quarto, sem fazer nenhum barulho, fui até a cozinha, botei a cadeira na estante, subi na estante, arrastei um pote que estava em cima do armário e atrás do pote tinha uma faca. E eu desci da escada, peguei aquela faca, posicionei ela na altura do meu peito e fiz força para fincar em si. Sim. E naquele mesmo momento em que eu faço esse movimento, né, de colocar a faca no peito, a minha mãe desperta e ela fala: eu te repreendo em nome de Jesus. E eu paraliso. E nessa que eu paraliso é o tempo dela vir até mim. E ela faz força no sentido contrário para tirar a faca da minha mão. E quando ela faz força no sentido contrário, eu solto a faca com tudo, passa no dedo do polegar dela e corta de uma forma que chega a vir perto da cartilagem do dedo, porque foi muito profundo o corte. Quando eu vejo todo aquele sangue saindo e ela gritando de dor, é a hora que eu volto meio que em si e eu começo a pedir muito perdão para ela, falando: mãe, eu não fiz porque eu quis, não foi porque eu quis. Porque hoje eu falo isso com toda certeza que há em mim da vida, e hoje conhecendo Jesus, as influências de Satanás, ela fica até a consequência chegar, porque na consequência ele não fica com você. Satanás é muito bom para influenciar, mas ele não é bom para ficar com você quando a consequência daquela influência que ele te posicionou a viver chega. Diferente de Jesus, que fala o quê? Eu enviarei o Consolador que ficará todos os dias. O Espírito Santo, ele influencia, mas ele não abandona quando a consequência da influência chega. E através daquele ato,
Porque muita gente não acreditava no que estava acontecendo. Era absurdo demais para muita gente. Era absurdo demais. Uma menina de 12 anos está fazendo tudo aquilo. Era absurdo demais. E quando a minha mãe mostrou as fotos e os fatos de tudo que estava acontecendo, as pessoas começaram a acreditar. E aí uma tia minha virou e falou: Simone, a gente tem que dar um jeito. Essa menina não vai durar muito tempo, a gente vai perder a Suzana. Eu conheço uma pessoa que vai ajudar a gente. E a minha mãe falou: faz qualquer coisa, só salva a minha filha. Porque eu não aguento mais. E assim eu fui apresentada à religião do Candomblé. Viajei 4 horas da cidade onde a gente morava. No caminho eu tive um surto, quase que a gente sofre um acidente fatal e morre no caminho, mas graças a Deus eles conseguiram me prender dentro do carro, então eu fui presa dentro do carro, amarrada dentro do carro até chegar em Vitória. Chegando lá, eu conheci a Lindaura. Eu nunca chamei ela de mãe Lindaura. Eu sempre chamava ela de vó Lindaura. É um pronome usado, né, como respeito para quem é da religião. E eu fui apresentada, já no finalzinho do ano, a Lindaura, a vó Lindaura. Um beijo para ela. Espero que esse podcast chegue até ela. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E assim que a gente chegou lá, houve uma manifestação, né? Ela fez ali um ritual, fez ali aquilo que ela entendia que era bom e foi se jogar os búzios para saber, porque se joga, né, para saber o que vai fazer, qual é o tipo de trabalho que vai lhe dar, o que vai ter que fazer com a Suzana no tempo que ela estiver dentro do terreiro. E jogou, e eu me lembro desse jogo até hoje, Tarcísio. Tava eu, minha mãe e ela. E quando ela joga, ela fala assim: mãezinha, essa menina vai ficar aqui por pouco tempo. Ela precisa disso aqui na história dela. O homem de branco me fala que eu preciso cuidar muito bem dela. Porque ela é muito especial. E a passagem dela aqui com a gente é só parte da história dela, que ela precisa contar. E foi o que ela fez. Ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim. Meu pai, mesmo longe, esteve ali perto, ajudando financeiramente com todo esse trabalho. E ela cuidou de mim enquanto eu estive ali. Quando eu cheguei na casa dela, Tarcísio, eu tomava por volta de 9 tipos de remédio, sendo 2 tarja preta. E ela tirou. Ela simplesmente falou: ela não vai tomar mais. Se ela surtar, a gente segura ela. E aí eu comecei a viver com ela ali. Minha mãe foi embora. Eu comecei a morar com ela. E ela cuidou tão bem de mim que existem trabalhos que fazem no terreiro que você tem que ficar isolada no roncó por dias. Depende daquilo que o santo pede, né? A entidade pede. E no tempo que eu fiquei dentro do roncó, ela passou dentro do roncó comigo deitada lá no chão, na esteira, porque você deita numa esteira cheia de folha, não tem conforto, não tem luxo, mas tem obediência. E isso me gera um despertar muito grande sobre quem serve na fé afro, porque eles têm uma obediência muito grande ao que se pede, cara. Coisa que muitas vezes nós, como os cristãos, nós não temos. Vou desejar, né? Suzana, e é isso aí, gente, né? O podcast do Nada ou Tudo, de fato, já começa com toda essa emoção. Eu tô aqui me segurando, né? Porque quem me conhece de perto sabe que eu sou bem chorão também. Suzana, e em dado momento, né? Você nessas transições, nessas fases, você entra, né, num período aonde você começa a se envolver já em uma fase, né, a gente vai, é muita história, né, gente? Talvez a gente volta com a Suzane aqui de novo, são detalhes, o tempo não é muito grande, mas ela entra, né, ela ri porque eu sempre pego no pé dela, eu conto primeiro do que ela, o testemunho, né, dessa parte do testemunho,
Ela que já foi aí uma MC, né? Ela se envolveu no mundo do funk. E como que isso tudo começou, assim, de uma forma mais resumida, né? Sim, bem rápido. É, quando você estava nesse ambiente, né? Você já tinha conhecido o Evangelho ou não? Não, Ainda não. não, ainda não. Minha mãe volta para a igreja diante disso tudo. A influência musical da minha vida é o meu pai. A minha mãe era diretora musical, porque quando criança, ela botava Cassiane nas alturas e falava, canta. E se eu cantasse com muito louvor, ela abre essa boca, canta. Abre a boca que o povo tem que te ouvir. Enfim, mas influência musical mesmo, de cantar e tudo, é do meu pai. Meu pai canta muito, compõe muito. E eu comecei sempre, desde pequena, sempre gostei de compor. Sempre foi uma forma de expressar o que eu sentia através da escrita, né? Então, quando criança, eu escrevia forró. Eu era fã de calypso. Eu sempre Meu falo Deus, isso. Calypso. Adorava botar a toalha na cabeça, pegar os sapatos da minha mãe escondido e fazer cavalo manco. Meu Era o Deus. que eu gostava de fazer. Ai, gente. Enfim, e aí eu tive a oportunidade, eu conheci o LC, um DJ lá do Borel. Conheci o LC e a gente gravou um funk. E aí eu já estava com 17 anos. Estava diante da fé do candomblé, né? Vivia sobre essa fé. Foi aí que eu comecei a ir para bailes, comecei a ferver Desenvolveu o lado artístico, né? comecei a ferver um pouquinho, dar um pouquinho de dor de cabeça pro meu E era pai. proibidão, não? Não, o funk? É, Não, mais ou menos. mais ou menos. É um negócio. É porque era uma pegada meio melody, meio proibidão, entendeu? Entendi. Gravei. E quando você estava nesse ambiente, você se remetia, assim, a lembranças da infância? Você ainda não tinha tido um contato com Deus, né? Mas Não. ali você já estava digamos assim, você estava mais livre, né? Até porque você estava vivendo a experiência Aham. do candomblé, ali, do envolvimento. Então você já estava mais livre da questão desse período que você viveu, né? Dos traumas. Você já estava com quantos anos ali? Então, 17. 17 anos. Já estava com 17. Então, eu falo que eu aprendi nesse último final de semana que a gente tem algumas caixinhas, né? Então, eu guardei esse assunto numa caixinha e eu decidi colocar outras coisas para fora, né? Então, como que eu expressava todo aquele sentimento de tudo que eu tinha passado? Me tornando um pouco rebelde com os meus pais, fazendo aquilo que eu achava que era o certo de se fazer. E você acha que desenvolveu isso como uma autodefesa, talvez? Eu acredito que sim. Um senso de proteção? Pode ser que sim também. Ou talvez uma forma só de dizer assim, alguém me ajuda. Mais um grito. Mais um grito, exatamente. Porque normalmente uma criança rebelde, ela só esconde uma falta de alguma coisa. Ela está querendo comunicar algo, Comunicar né? alguma coisa. Ela quer expressar através de... E eu preciso falar uma coisa que é muito importante, que o meu acesso a Deus foi assim que eu gravei o funk. Porque eu gravei o funk, a gente soltou nas plataformas. Eu estava no Rio, eu fui de férias para minha mãe já tinha voltado para a igreja, minha mãe me chamava para a igreja, e aqui um adendo, eu não suportava crente. Porque na minha mente era, quando eu precisei dos crentes, eles não me ajudaram. Não se então, para que eu quero essa galera? Eu não quero essa galera, não. Entendeu? E minha mãe volta para a igreja, ela busca pela vida do meu padrasto se converte, e os dois começam a buscar por mim. E aí eu vou de férias para lá. Quando eu chego lá, eu estava em contato com o DJ Palhaço, que na época era o DJ oficial da MC Marcele. Isso é só da galera que da antiga conhece. E, cara, meu sonho era que ele me gravasse, porque na minha mente o cara vai me gravar e eu vou explodir, né? E eu fui de férias para lá. Lá ninguém sabia que eu tava já para lançar essa música. A música aqui no Rio já estava tocando em alguns lugares. Quer cantar um trechinho? Não, nem lembro mais como que é. Tá. Meu passado Deus jogou no mar do esquecimento. Aí, e aí, eu tava lá, e aí eu me lembro que minha mãe me chamou muito para ir no culto jovem.
E eu, mãe, não quero, mãe, não quero, mãe, não quero, mãe, não quero, mãe, não quero. Até que um momento eu falei, tá bom, você está me pedindo muito, eu vou. E eu falo que a minha mãe fazia um ato profético. Todas as vezes que ela ia na igreja, ela não deixava uma pessoa sentar do lado dela. Ela pegava a cadeira, ungia a cadeira e falava, esse lugar é da minha filha, ninguém senta. Uau. E ela não deixava. Porque minha mãe, ela tem essas coisas, né? Sim, Quem já conhece a vi minha que ela mãe, é se do ela falar monte. que... se ela falar... E quem é doido de ir contra aquilo que ela falou? Enfim, fui. E eu me lembro que fui uma vez, fui de novo, mesmo muito resistente, até que um dia eu entro na igreja e o Ministério de Louvor está cantando. Não compreendo os meus caminhos, mas te darei a minha canção. E quando eu ouço aquilo, eu falo, cara, que lindo. Eu quero aquilo ali. Eu quero aquilo ali. Então, o louvor foi a minha ponte de contato direto para a igreja. Enfim, e aí no final o pastor Rony, ele estava pregando sobre o filho pródigo, que foi a minha palavra de conversão. E quando ele fala, né, que o filho volta para casa, eu senti a necessidade de voltar. E dentro de mim havia um ponto de interrogação assim: como que eu vou voltar para um lugar que eu nunca estive? Não fazia sentido para mim. Por que eu tenho a necessidade de voltar para um lugar onde eu nunca fui? E aí depois eu descobri, quando criança minha mãe me apresentou na igreja, então teve uma fase. Enfim, ali eu voltei. Ali houve, no dia da conversão, houve muitas manifestações de demônio. Dei trabalho para o pastor para expulsar aquela renca toda, penca de demônio que havia no lombo. E foi muito rápido, porque no dia, naquela semana que tudo estava acontecendo, eu recebo uma ligação do DJ Palhaço, porque eu tinha mandado um áudio para ele cantando um pagode. Quando ele escuta o áudio, ele me retorna falando assim, cara... não, minto. Nesse dia que eu aceitei e tal... Aceitei não. Fui lá na frente, teve essa oração, achei o culto bonito e tal. O pastor ora, porque eu ia embora para o Rio. Naquela semana, ele ora por mim e ele fala assim, Suzana, Deus me mostra que o caminho que você está querendo seguir não é o melhor caminho para a sua vida. E se você for por esse caminho, a morte vai te encontrar. E o que você está querendo lançar, ele não está nisso. Ninguém sabia. Eita. E ele fala isso. Aí dentro de mim veio uma revolta de tipo assim, como assim Deus vai me matar? Que loucura é essa? Fui para casa com essa palavra. Que eu chego em casa, o DJ Palhaço me retorna. E ele fala bem assim, e aí, Suzana, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Cara, ouvi você cantando. Cara, que voz top que tu tem. Mas posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? Se eu sou você, eu canto Pai Jesus, cara, porque a sua voz comove. Olha, Deus usando até E quem aí, não era. aí o ódio que tava, né, do que o pastor já tinha falado, aumentou. eu falei, não é possível, não é possível. Eu falei, então tá bom, Deus, se o senhor tem um negócio mesmo, o senhor vai usar mais uma pessoa. Olha. E nesse dia minha mãe me sentou na mesa, minha mãe conversou comigo, me mostrou sobre uma realidade que isso poderia me dar, mas mãe falar, né, pro adolescente não gera muita coisa, pro jovem. E aí no dia seguinte eu fui despedir de uma tia para vir pro Rio, lembrando que o funk tá rolando aqui. E aí, essa tia minha, ela falou assim, eu vou orar por você antes de você ir. Essa mesma tia que cuidou de mim na infância, que houve todo esse processo, tá? Ela orou por mim e ela falou assim, Suzana, Deus me mostra que se você for por esse caminho, a morte te encontra. E o que você quer lançar, ele não tá nisso. O que Deus tem é um futuro promissor para você e não é esse lugar que você quer entrar. Ela falou a mesma coisa com o pastor. Enfim, vim 12 horas de Jaguaré até o Rio de Janeiro, pensando, como é que eu falo para todo mundo que agora eu sou crente? Porque eu decidi naquele momento, falei, tá bom, então vou ser crente, é assim que é ser crente? Vou ser crente. Entendeu? Como que eu falo pro meu pai agora que eu sou crente? Como é que eu falo pra galera da produtora que agora eu sou crente? Como é que eu falo pro LC que agora eu sou crente com a música já na porta? A música tocou em alguns bailes, a música tocou, segundo a pesquisa de campo da distribuidora, em algumas casas de prostituição. Gerou dinheiro, tá? Através disso. E eu lembro que eu cheguei de manhã no Rio, depois de 12 horas de viagem, que eu fiquei 12 horas acordada perguntando como que eu vou falar para eles, Foram 12 horas, assim. E quando eu cheguei em casa, eu contei pro meu pai ficou muito surpreso, um pouco estressado, porque ele achou assim, a mãe fez a cabeça, aquela coisa assim de pais separados, né? Enfim, mas meu pai foi a chave promissora para minha conversão, porque diante disso, 5 horas da tarde, a Rádio FM tocando na alta lá em casa. E aí meu pai chegou e falou assim, olha só,
senta aqui. Você não quer ser crente? Para ser crente tem que ter uma escolha. Você tem que, para ganhar uma coisa, você tem que perder outras. Então, se você quer seguir a igreja, você tem que deixar o pagode, tem que deixar o funk, tem que deixar. Você não gosta disso, mas você também não quer a igreja? Os dois não dá, minha filha. Ou é um ou é outro. E ali eu falei, então tá bom, então vamos seguir isso aí. E aí eu comecei a andar com Jesus. E um ano depois eu me batizo. Demorei um ano para me batizar. Um ano para se batizar. E aí você começa a viver um novo tempo, né? Isso. Esse reencontro com a fé cristã. E nesse momento, esse processo de cura, de libertação, né? Você já falou, foi algo bem desafiador, né? E o que eu te pergunto agora nesse momento, Suzana, acho que talvez a melhor fase agora, né? Uhum. A fase da cantora gospel, a fase de você entender que talvez gravar o funk teria se tornado um pesadelo, né? Não um sonho. Sim. Mas agora cantar para Jesus, passar a desenvolver, né, essa chamada, isso sim, de fato, é um sonho. Sim. E aí você agora, nesse momento, o que você pode dizer, depois disso tudo que você passou, falar pra gente que tá, assim, curioso em saber qual é essa mensagem que você entende desse novo tempo, né? Você agora vivendo, depois de alguns anos, né? Você passa a experimentar o que Deus tem para você, Sim. mas hoje, no tempo presente, de fato, está vivendo um ápice de algo, de parte do cumprimento, né? Porque Deus tem muito mais a te revelar, Amém. muito mais a Amém. te levar. Mas hoje, o que você diz, fazendo um paralelo do passado e do momento que você vive, porque todos nós, né, precisamos nos decidir, todos os dias nós nos decidimos. Sim. E aí você teve uma decisão lá atrás e se que eu luto reflete todos hoje. os dias para manter essa mesma decisão. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que enquanto existe vida, nós necessitamos de cura. O processo de cura, ele não inicia, ou melhor, ele não termina quando você levanta a mão e aceita Jesus, ou quando você fala, não, a partir de hoje eu vou ser curada. Não. Enquanto você estiver vida, você vai estar nesse processo de cura. Por quê? Porque tudo que você vive é você. Entende? Então, assim, por mais que esteja cicatrizado algo, está aqui. Está aqui em mim. Então, e a cura é quando você fala disso e isso não te dói mais, mas está aqui. Então, enquanto existe fôlego, nós necessitamos de cura. É por isso que todos os dias, por mais que o inimigo, o inferno, lute muito para que os escolhidos do Senhor não estejam no reino, também todos os dias o Espírito Santo está de braços abertos dizendo, filho, vem, fica, 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 fica. E eu tenho uma frase, Tarcísio, que essa frase fez muito sentido nesse último final de semana para mim. Todas as vezes que eu me vejo errante na fé cristã, porque a gente erra, tá? A gente não acerta todo dia, a gente erra. E a gente precisa entender que nós, cristãos, nós não somos super-heróis. Nós somos humanos e humanos erram. Só que o Senhor continua nos dando a regeneração todos os dias. E eu tenho uma frase que eu falo assim, Deus, eu te dei 1000 motivos para ir. E o Senhor me deu uma razão para ficar. Eu te dei 1000 motivos para ir. E o Senhor me deu uma razão para ficar. E qual é essa razão? É Jesus. A razão de ficar é Jesus. E esse final de semana, essa frase fez sentido para mim porque o Espírito Santo falou comigo enquanto eu cantava, dizendo, Suzana, você me deu 1000 motivos para ir, mas eu tenho uma razão para ficar. E a razão é você. Ótimo, perfeito. Qual o maior milagre que você já viveu A vida. A minha vida é o meu maior milagre. É ver Deus agindo, Deus levantando, Deus restaurando, né? Olhar hoje com um olhar de amor para mim é entender que Deus tem algo lindo para fazer, não só comigo, mas com todas as pessoas que Ele me dá a oportunidade de conhecer. Suzana, o que eu fiquei pensando aqui, e eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens do nosso tempo,
Mas também algo que assim, é muito desafiador. Eu não sei, a gente não falou sobre. Eu não sei se você teve a oportunidade ou em qual período você revela os abusos que você viveu, mas eu falo muito sobre isso e vou morrer falando. A importância da denúncia. Sim. Vocês chegaram a viver isso, não viveu? E qual a Não. mensagem que você deixa para quem está vivendo isso? A primeira coisa é que existe sim um lugar seguro. Eu tenho essa frase comigo. Quem me conhece mesmo pode já ter escutado assim. Pode conversar comigo, eu sou um ambiente seguro. Não sei se eu já falei isso com Sim, sim, você. sim. Porque toda pessoa que passa por qualquer tipo de abuso ou violência, ela só quer um lugar seguro. E você, que de alguma forma está sofrendo, já sofreu, já passou, já foi submetido, a primeira coisa que você precisa entender é que a culpa não é sua. A falta de caráter de alguém não anula o seu caráter. E você pode sim encontrar alguém seguro para contar. Deus vai te apresentar alguém seguro para contar. E você precisa ter muita coragem. Porque não é só falar que está sendo abusada. Não, você está sendo abusada. E isso é sobre você. E é sobre toda uma vida que você vai carregar. Então, encontre alguém seguro para falar. Porque eu tenho certeza que esse alguém seguro vai te levar para um lugar ainda mais seguro para passar por isso. Esse é o maior desafio, né? Talvez um dos maiores desafios de quem Sim, está vivendo, né? sim, Talvez se sentir, como você disse, culpado e acaba, né, não conseguindo expressar isso. sim. Isso talvez É perdura por porque, anos. é porque na vida adulta, Tarcísio, de uma criança que passa por esses tipos de coisa, a gente acaba aceitando muitas migalhas de amor. Porque esse foi o amor apresentado pra gente. Pelo menos pra mim, na situação a qual eu vivi. Então, em um outro momento, a gente volta a falar sobre isso, mas uma coisa que eu digo é que, enquanto existe vida, nós necessitamos de cura, porque essa falhazinha que dá na sua partícula como ser humano, é só Jesus que vai poder preencher. Amor nenhum do mundo preenche. E todos os dias você tem que acreditar nisso, porque é muito difícil. Muito difícil. E o que eu digo é isso. Denuncie. Denuncie. Talvez você precise ser muito mais forte até do que eu. Não consegui ser naquela época. De falar. Porque, sabe como que minha mãe descobriu isso, Tarcísio? Quando eu estava na casa dessa mesma moça. Ela estava em oração por alguma coisa. O demônio que estava sobre a minha vida, ele incorpora e fala assim, você? Isso a minha mãe me contou, gente. Muita coisa que eu contei aqui foi pessoas que me contaram. Eu não lembro de muita coisa. Então, essas histórias que a minha história que eu estou contando para você é a história que as pessoas que estavam ao meu lado me contaram. Porque, diferente do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não toma consciência. Ele não rouba consciência. Pelo contrário, ele quer um culto consciente. O diabo ele rouba porque ele não quer ver, ele não quer que você saiba da realidade daquilo que está acontecendo. Então, por isso que ele rouba a consciência. E como que a minha mãe soube? Quando, em um desses momentos de oração, esse demônio incorporado, ele fala na minha boca, né? E o seu marido? Que fez isso com ela. Então, foi essa forma que a minha mãe descobriu. Entende? Como eu disse, Satanás ele te influencia, mas na consequência ele não fica, cara. Ele mete pé. Então, foi isso. Foi dentro desse momento, e aí ele revela, né, digamos assim. Se você pudesse escrever uma frase no céu para todo mundo ver, qual seria essa frase? Eu dei 1000 motivos para ir. Ele me deu uma razão para ficar. E o que é do nada ao tudo para você? Do nada ao tudo. É saber que todas as histórias importam, inclusive a sua. Porque todo mundo tem uma história. Porque todo mundo tem uma história. E ela é importante. Você não precisa ter um passado
de mundo, de muitas coisas, não. O fato de você estar aqui é uma história. E as pessoas precisam ouvir, porque toda história importa, inclusive a sua. Isso mexe conosco, que nos faz compreender que vale a pena seguir fiel ao Senhor. Sim, Vale a pena crer. Como a palavra diz, né? Tudo é possível ao que crê. sim. Então, do nada ao tudo, todos têm uma história. Começa hoje, como eu disse, tendo a alegria de receber a Suzana Batista. A gente já vai encerrar, ela vai cantar em um trechinho do louvor que ela acabou de regravar, de lançar, né? E depois, Suzana, tem algo especial para você que vai passar aqui. Para. Você já chorou muito. Eu não pude chorar aqui, eu vou chorar depois em casa, assistindo novamente. Mas, Suzana, a gente está muito feliz de ter você aqui, tá? De verdade, eu louvo a Deus pela sua vida. Você é uma referência para os jovens do nosso tempo, né? Que nos fazem entender que por onde a gente passa, a gente tem que falar que Jesus é muito bom. Sim. Que Jesus salva, cura, liberta e Ele nos tira do nada e nos coloca na posição de viver o tudo, não nosso, né? Mas o tudo que Ele tem para nós. Vamos louvar, Suzana? Um trechinho? Como é que Fala canta? para mim Como é que canta depois de chorar, do louvor, Tarcísio? fala para todo mundo aí o nome do louvor. Tem gente talvez que ainda não Não conheceu, conheço. Sim. né? Não viu o lançamento, fala onde a gente acha aí nas plataformas. Não, esse louvor eu gravei em 2022, regravei agora. Faz uns 20 dias que eu regravei esse louvor. O nome dele é Será Perfeito. Você encontra no YouTube, em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Será Deezer. perfeito? Será Perfeito. Então, canta um trechinho pra gente. Será perfeito todo o trajeto, mesmo com as dores do processo. Deus tem um plano perfeito pra você. Será perfeito todo o trajeto, mesmo com as dores do processo. Não abra mão do que Deus sonhou pra você. E esse hino veio pra você em qual fase? Já na fase adulta. Aí é um outro testemunho, Tarcísio. É Então, muito tempo. fica só esse leque. Mas a ideia Eu era volto, essa, eu volto. deixar um... Aí quando a gente for falar da Suzana empreendedora, Isso, é aí nós que sempre vem. falamos dessa parte, né? Então, aí eu falo como que veio o Será Perfeito, porque foi na fase da Suzana empreendedora. Então tá, que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu Amém. te agradeço. E, gente, em breve a gente volta com a Suzana aqui para contar a segunda parte, amém? Vamos ver, Suzana, rapidinho, bem Ai, brevezinho. gente. Vamos lá. Suzana Batista, que prazer Deus me deu de ser o seu pai. 15, 20 segundos vai ser impossível dizer todas essas qualidades de seus apetrechos. Uma pessoa batalhadora, honesta, gente boa, amiga, teimosa, preguiçosa, cabeça dura, mas um ser humano sensacional. Suzana Batista, que prazer Deus me deu de ser o seu pai. 15, 20 segundos vai ser impossível dizer todas essas qualidades de seus apetrechos. Uma pessoa batalhadora, honesta, gente boa, amiga, teimosa, preguiçosa, cabeça dura, mas um ser humano sensacional. Minha filha, muito prazer que Deus lhe deu de ser seu pai. Te amo. Suzana Batista, que Ei, filha, mamãe aqui, crendo nos planos perfeitos de Deus para sua vida. Quero dizer para você que eu te amo e creio que será perfeito.
falei, mãe, por que você tá com a blusa do Será Perfeito? Você sempre usa essa blusa com alguma coisa, tá acontecendo assim. Ela falou, porque eu fui malhar hoje com essa blusa, eu tô com ela o dia inteiro. Eu tive que ligar pra eles hoje, de repente. Mas essa aqui, não tem mais gente, tá? Por trás de quem é a Suzana. Mas esses dois aqui me tornou boa parte de quem eu sou. Quer mandar um abraço para mais alguém? Pastor Leandro eu quero... Cabral, meu amigo, seu pastor hoje. Sim. Eu quase te levei para Bleia, né? Você tentou. Quando eu cheguei em 3 dias, ele tentou. Mas o pão, eu falo que pensa em um lugar que eu fui muito acolhida, foi no pão, e eu amo estar ali, eu amo fazer parte dessa família. Pastor Leandro, pastora Carla, hoje meus pastores, e eu falo que enquanto eu estiver em 3 dias, eu irei honrá-los com a minha vida mesmo. Não porque eu quero alguma coisa, mas eu entendi que se eu quero também ser bem-sucedida como serva, eu preciso honrar os meus líderes. E hoje Deus me deu a oportunidade deles serem os meus líderes, né? Como também honro e respeito todos os que eu já tive a oportunidade de ser liderada, que fizeram parte da minha história, mas aprove o Senhor que para esse tempo fossem eles, e não poderiam ser outros a não ser eles. É isso aí, gente. Honrar nossos pais na fé também faz parte. Amém? Então nós nos despedimos assim, com a alegria que Deus nos permitiu viver nesse tempo, que você possa se emocionar, compartilhar para todo mundo a história da Suzana, porque certamente vai curar outras pessoas, né? Comenta aí depois no nosso Instagram, comenta em todas as nossas redes sociais, e que Deus abençoe vocês e se prepare, porque do nada ao tudo, todos têm uma história. Já tem outro episódio e com uma pessoa incrível também, com uma história incrível. Grande abraço, Tarcísio Souza, e vocês já sabem, seu amigo. Tchau, tchau, gente.